continuando, frente B. Bom, frente B vai pegar algumas aulas do caderno 7 e do caderno 8. Essa frente não teve jeito, porque faz parte de, né, um único conteúdo. E se eu começasse pelo caderno 8, ia ficar meio desconstruído, né, essa ideia de bloco de conteúdo, como foi feito na frente A. Então a gente começa com os prismas, pirâmide, tetraedro, cilindro e cone. Tá? Então nós vamos nesta sequência aqui. Lembrando o seguinte, ó, prisma, certo? Tem uma definição lá. Então, exemplo, volume é base vezes altura. Área da base vezes altura. Não é base, desculpa. Área da base vezes altura. A pirâmide, ele é um terço. Uma pirâmide é um terço de um prisma. É a área da base vezes a altura dividido por 3, certo? Três pirâmides se encaixam para formar um prisma. Existe essa mesma relação aqui no cilindro e no cone. Então, cilindro, volume, área da base vezes a altura. Porém, a diferença é que o cilindro, a área da base é sempre πr ao quadrado. É um círculo, πr ao quadrado. Área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Então, o cilindro, o volume, πr ao quadrado, vezes h. O cone é um terço disso. Então, é área da base vezes a altura, dividido por 3, πr ao quadrado, vezes h, dividido por 3. O tetraedro é uma figura que possui algumas características especiais, bem bacanas de se estudar, mas não deixa de ser uma pirâmide de base triangular, certo? Então, a diferença aqui é que a gente tem a mesma base, e aqui, tanto o prisma quanto a pirâmide depende da base. A gente fala assim, depende da base, parece que existem muitas, né, infinitas. Fala, meu Deus, existe, né, na teoria existe. Na prática, o que a gente utiliza para calcular? Vocês devem ter notado aí. Não foge. Pirâmide de base quadrangular, triangular e hexagonal. Prisma, base quadrangular, triangular, hexagonal. De vez em quando vai aparecer um diferente disso. De vez em quando, bem de vez em quando vai aparecer um diferente disso. E aí a gente sabe que um que é diferente, que é bacana, que eu trouxe para vocês, né? A apostila não tem, mas eu trouxe até por uma curiosidade, é a de base pentagonal. Porque parece que pula, né? Nossa, mas é porque o pentágono é diferente, tem uma área diferente, então a área a gente calcula de uma maneira diferente, não é muito comum, tal, não é muito usual, mas é importante saber porque vai que a gente topa com um, né? Então a gente está estudando para isso mesmo, para ter um conhecimento diferenciado do comum, né? Então por isso que eu trouxe o do pentágono para vocês, como um exercício extra aí. Bom, começando aí. Caderno 7, página 131, prisma regular. Então, o que a gente tem de fundamental do prisma? Lembra? A gente fala, vamos fazer um diagnóstico. O importante é que vocês façam esse autodiagnóstico. Mais importante do que o diagnóstico que o professor faz com as avaliações. É você fazer o seu autodiagnóstico. Quais são as perguntas, professor, que você recomenda para que eu consiga saber se eu tenho conhecimento básico para poder prosseguir com esses estudos de geometria analítica, né, os objetos tridimensionais? O mínimo que você tem que fazer é reconhecer isso aqui, ó. Então a gente tem esse polígono aqui, esse poliedro aqui, certo? Esse poliedro aqui. Bom, ele é um poliedro. Poli, vários edros faces. Então, poliedros é uma família grande. Dentro desta família grande, que é o poliedros, vários, edros, faces, né, são palavras de origem grega, nós temos a família dos prismas, certo? Que ele é um poliedro que existe algumas características particulares, os prismas. Qual que é o primeiro? Prisma, ele tem
a mesma forma geométrica, né, o mesmo polígono na base e na superfície, sempre, mesmo que ele não esteja desenhado assim. Então a gente já resolveu alguns exercícios que aparentemente ele não era prisma. Eu olhava assim e falava assim, mas não é a mesma forma que está na base e na superfície, porque ele estava tombado. Então assim, se você encontrar dois polígonos iguais, né, pode girar ele na cabeça ou redesenhando ele. Ah, você vai falar, bom, beleza, ele está dentro da família dos prismas. E mais, né, uma característica mais fácil de identificar ainda. Todos os prismas, as faces laterais, são quadriláteros. Quase na maioria das vezes são retângulos. Quase, esmagadoramente, 98% são retângulos. Não dá para falar, sempre é um retângulo. Não, porque, por exemplo, num cubo, ele é um prisma, é um hexaedro regular, é um prisma tal, e as faces dele são quadrados. Né? Então é um quadrilátero. Então, a maioria das vezes é um retângulo. Então é isso. Olhou lá, opa, face lateral, certo? Face lateral. Se ele é um quadrilátero, ele está dentro da família destes prismas aí. Então, beleza. Aí pergunta assim, qual é o polígono? Olha a diferença. Eu falei, ele é um poliedro. Qual é o polígono que forma as faces laterais do prisma? Polígono. Poli vem de vários, né? Grego vários, mesma coisa. Gono é de ângulo. Então é uma figura geométrica plana de vários ângulos. Ele é um poliedro formado de polígonos, certo? As faces dele, a figura da base são polígonos. Qual que é o polígono que forma a face lateral? Acabei de falar, todos os prismas são quadrangulares, certo? As faces são quadrangulares. Esse em específico é um retângulo, como na maioria das vezes, é um retângulo. Quantas faces o prisma tem? Então notem, tem gente que pensa que, já falei isso para vocês na aula e respondem errado, acha que as faces são só as laterais. Base e superfície também são faces. Poliedros, várias faces, certo? Se eu olhar de cima é uma face, se eu girar ele, olhar embaixo é outra face, cada vez que eu girar aqui é uma face. Então ele não tem 6, ele tem 8. 6 faces laterais, base e superfície. 8 faces. Qual é o polígono da base? A gente está vendo que é um hexágono. Quantos vértices tem? Então vamos lá, vértices. 1, 2, 6 em cima, 6 embaixo. 12 vértices. Quantas arestas? 6 embaixo, certo? 6 embaixo, 6 do lado e 6 em cima, porque a aresta precisa fazer essa ligação entre os vértices, certo? Então, 18 arestas. Qual é o nome? O nome dos prismas, ele tem sempre o nome do polígono da base. Sempre tem o nome do polígono da base. As pirâmides também. Então, ele é um prisma de base hexagonal. Esse é o nosso diagnóstico. Isso aqui é o mínimo que tem que saber para poder avançar. Tá? Entendi essa parte. Então, a gente vai para as áreas. Então, sempre que a gente trabalha com prisma e com pirâmide, o que será pedido é isso. Área da base, área da face, área lateral, área total e volume. Não muda, certo? Sempre isso. Então, está aí, né? Vocês já sabem. Dentro das pirâmides, fala assim, mas a pirâmide tem a apótema. Tá, a pirâmide tem a apótema porque é a partir da apótema da pirâmide, certo? Que a gente vai calcular a área da face. Então, no exercício que eu pedi na prova, eu não preciso pedir a apótema da base e a apótema da pirâmide para saber se vocês sabem identificar e calcular essas apótemas. Eu vou pedir diretamente a área da face. Porque quando eu peço a área da face, então notem aqui, ó, face de uma pirâmide é um triângulo. A gente sabe disso, é um triângulo. Como é que calculo a área do triângulo? Base vezes a altura. E notem que na pirâmide, a base é a aresta da base e a altura é a apótema da pirâmide. Certo? Então não confunda, a altura da pirâmide é uma coisa, a altura do triângulo da face é outra, que é a apótema da pirâmide. Então o fundamental nas pirâmides
além do conhecimento que a gente já carrega sobre os prismas, é saber construir esse triângulo retângulo, altura, apótema da base, apótema da pirâmide, Pitágoras, certo? Pitágoras, a apótema da pirâmide ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais a apótema da base ao quadrado, para poder encontrar a apótema da base, para poder calcular a área da face. É isso, certo? Então, isso exige que a gente saiba quem são os apótemas da base. Né? Então, estou retomando aqui com vocês os mais usuais que vocês viram que é sempre que a gente utiliza. Vou começar pelo do meio aqui, que é o quadrado. Né? Então, pirâmide de base é quadrangular. É um quadrado. Pirâmide regular, né? Um quadrado. Beleza. Aí eu tenho a apótema da base é aresta da base dividido por 2. Ou seja, é o lado desse quadrado que forma a base dele dividido por 2. Então eu sei a apótema da base, provavelmente ele vai dar a altura, para que a gente calcule a apótema da pirâmide para eu ter que calcular a área da face. Apótema da base triangular. A apótema da base triangular, ela é 1/3 da altura do triângulo equilátero. 1/3 da altura do triângulo equilátero. Lembra? A fórmula da altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. 1/3 disso vai dar L raiz de 3 sobre 6. Vou só fazer 2 vezes 3. L raiz de 3 sobre 6. E a apótema da base hexagonal é exatamente a altura do triângulo equilátero. Dá pra gente notar aqui, ó. Certo? Um hexágono regular é formado por 6 triângulos regulares, 6 triângulos equiláteros, onde a apótema é a altura, L raiz de 3 sobre 2. E aqui tem o do pentágono novamente, certo? Para não esquecer que eu cheguei na fórmula que a gente digita aí no Google ou pesquisa nos livros aí, como é que calcula a apótema do pentágono, se a base for pentagonal, ou como calcula a área, né? Para calcular a área a gente precisa da apótema do pentágono também. Né? Então aqui a gente sempre forma aqui o ângulo interno do pentágono, 90 graus, aqui dá 36, sempre 36, por uma relação trigonométrica a gente chega aqui a apótema de um pentágono regular é o lado, né, aresta dele, o lado sobre 1,453. Quem é esse 1,456? É 2 vezes 0,726. Quem é? Tangente de 36. Então, algumas fórmulas vocês acham assim na internet. A é igual a L sobre 2 vezes tangente de 36. Já está o valor aqui, tangente de 36, 2 vezes ele dá 1,453. Beleza? Isso aí para não esquecer. Bom, o tetraedro ele tem as suas formas, as suas fórmulas particulares, né? Ele tem as suas formas particulares. O importante é a gente conhecer o conceito tetraedro regular. Ele é uma pirâmide de base triangular. Só que todos os todas as 4 faces deste sólido geométrico são triângulos iguais, são triângulos equiláteros. Todos eles são iguais. Serve, se eu não memorizar essas fórmulas aqui, eu posso fazer como eu faço com as pirâmides? Pode e deve. Né? Na verdade, essas fórmulas aqui só saíram das propriedades das pirâmides. Certo? Não vou ficar aqui lendo fórmula com vocês, aí vocês vão estudar. E o tetraedro trirretângulo. Nós temos 3 triângulos retângulos e um triângulo que é a hipotenusa destes triângulos retângulos. Então aqui eu tenho um vértice A, um lado A e um lado C. Então tá vendo? Eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, cateto C, cateto A. Esse lado do triângulo aqui da frente é a hipotenusa desse A quadrado, C quadrado, certo? E essa é a característica dele. Ele tem uma fórmula especial mais rápida para poder calcular o seu volume, né? É a área da base vezes a altura dividido por 3, tá vendo? É a área da base igualzinho das pirâmides, a área da base vezes a altura dividido por 3. Porém, a área da base é a área de um triângulo, um desses triângulos retângulos, e a altura é o cateto do outro.
né? Então acaba ficando resumido assim, ABC sobre 6, certo? Porque é 1/3, a área da base é A vezes B dividido por 2 vezes 3. Então dá para aplicar assim ABC sobre 6, não é necessário não, tá? É um luxo, digamos assim. Bom, área de cilindro. Então, cilindro circular reto, a gente já está na apostila 8, página 130. Né? Então, aqui está explicitado as áreas. Né? Então, ele é formado de 2 círculos e uma área lateral. E essa área lateral sempre é um retângulo. Sempre com essas dimensões, 2πr vezes h. Quem é 2πr? 2πr é o comprimento da circunferência. Notem aqui, ó, isso aqui, ó, fechado é uma circunferência que a gente calcula o comprimento 2πr. Quando eu desenrolo ele, ele vira o comprimento de um retângulo, 2πr vezes h. Tá vendo que tudo aqui está girando em torno de quem? Do r e do h. Depende do r e depende do h. A gente vai ter essas áreas aí diferentes, certo? Volume, como foi dito lá no início, πr² vezes h, sem novidade, e a área da seção meridiana, certo? A área da seção meridiana, para quem esqueceu o que é, lembra da analogia que eu fiz? Você tem aquele chocolate lá, o batonzinho lá. Ele é um cilindro sólido de chocolate. A área da seção meridiana nada mais é do que você pega esse seu chocolatinho batom e corta ele lá no meio, pega a faca, corta ele lá no meio e abre aqui, ó. O que você vai ver? Você vai ver essa figura aí, você vai ver um retângulo, Então a área da seção meridiana é um retângulo, que vai ter as seguintes dimensões. A área da seção meridiana a gente calcula assim, olha aqui, ó, é um retângulo que ele tem 2 vezes o R, certo? Diâmetro vezes H, a altura. Então, a área da seção meridiana é diâmetro vezes a altura desse cilindro. É isso. Tá. Uma área diferente, que olha, se está aqui, se está anotado aqui, se eu me dei esse trabalho de colocar aí, é porque será cobrado na prova. Então, tomem cuidado. Existe um cilindro especial, que ele se chama cilindro equilátero. Né? Mas o que é um cilindro equilátero? É quando a altura é 2 vezes o raio, ou seja, a altura é igual ao diâmetro. Né? Então imagina isso. Quando a altura é igual ao diâmetro, a gente tem um quadrado na seção meridiana. Certo? Se a seção meridiana é 2R, que é o diâmetro, e H, se o 2R for igual ao H, você tem um quadrado. Então, isso você tem que tomar um pouquinho de cuidado e prestar atenção, porque às vezes o exercício parece que ele te pede duas incógnitas, aí você fica ali tentando criar um sistema e na verdade não é, certo? Se H é igual a 2R, você pode substituir um no outro e encontrar. Então, ó, se liga no exercício desse tipo aí que vai ser cobrado. Bom, e por último o cone, certo? O cone, a diferença é que ele tem uma geratriz aqui, e aí ele vai formar um triângulo retângulo parecido com o das pirâmides, certo? Altura, raio da base G de geratriz, aqui da Pitágoras, certo? A gente dá Pitágoras, tá aqui o Pitágoras aqui, simples. Ele tem uma área lateral, que a área lateral não é um triângulo, certo? Tá vendo aí? Olha o formato, não é um triângulo. Existe uma fórmula específica, essa aí não sei se felizmente ou infelizmente, a gente tem que memorizar, demonstrar ela é muito mais trabalhoso, é muito mais difícil do que memorizar. Então você sabe quando não precisa, né? Quando é mais fácil a gente entender o conceito, eu explico. Quando não, também, né, a gente tem que aceitar, certo? Então, área lateral do cone, πrg, certo? Área lateral do cone, πrg. É assim que a gente vai calcular, você tá vendo que ele tem um formato aí diferente. Então, nesse caso, eu acredito ser mais fácil a gente memorizar o πrg aí. A base dele é um círculo, o volume é πr² vezes h dividido por 3. Não tem muitas
coisas a acrescentar. Do cilindro, não, né? É só esse recorte mesmo, prestar atenção. Aqui eu trouxe um exemplo, né, para vocês estudarem, ver, tentar fazer sozinho. Aí, porque provavelmente é assim que os exercícios estarão na prova. Bom, orientação de estudo, né? Como sempre, simples, rever os vídeos das aulas indicadas, refazer os exercícios, fazer todas as tarefas do plural da frente A até a aula 40 no mínimo, todas as tarefas, e na frente B até a aula 44, porque vocês sabem que eu utilizo muitos exercícios do plural para fazer a prova. Beleza, gente? É isso aí. Até mais.